vou falar da beleza. Fala para o teu irmão assim, beleza. Pastor, mas a beleza faz parte da pirâmide da sabedoria? Sim. A beleza, ela é, aliás, a penúltima, né? Tem menos importância, porque os livros eles falam muito mais forte. Só que a beleza, quando falamos de beleza, não estamos falando só da beleza natural, nós já falamos da beleza natural, que é a natureza, as árvores, mar, montanhas, gelo, neve, tudo. Só que agora nós estamos falando da beleza produzida pelo ser humano. Eu vejo assim que o livro também ele entra nisso um pouco, porque é a obra artística. Só que a beleza é aquilo que nós podemos ver, é aquilo que nós podemos ouvir. Nós ouvimos uma canção e falamos assim, uau, que música bela. Nós vemos um quadro e vemos a beleza. Bom, irmãos, nós vamos começar, e eu quero que você curta hoje, tá? Hoje é dia para a igreja curtir. Porque é o seguinte, durante a nossa semana, é ou não é pancadaria? Pá, 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 célula, e trabalho, e visitação, e pessoa que fica endemoniada na nossa frente, e pá, e expulsa demônio, e visita, e leva a cesta básica, e traz para o encontro, e a pessoa não quer ir para o encontro, você arrasta para o encontro, e a pessoa vem no encontro, e começa a chorar. Então assim, é pancadaria. Aí chega hoje, você fala assim, ufa. Fala assim, ufa. Cheguei na casa do Pai, agora eu vou curtir. Amém? Algumas pessoas que acham que no culto de domingo é trabalho. Nós vamos ao trabalho. Não, irmãos. Eu estou aqui curtindo. Você está aqui curtindo também. Trabalho é o que nós fazemos durante a semana. O nosso sábado é hoje. Amém? O sábado cristão a gente já começa a semana adorando o Senhor com a família para determinar o que vai ser o restante da nossa família, nossa semana. Tanto é que amanhã, como é que chama o dia da semana amanhã? Chama o quê, irmão? Que é o segundo dia. Quem já tinha pensado nisso? Segundo dia da semana, segunda-feira, como os portugueses dizem. Bom, então quero que vocês curtam. Apaga as luzes e coloca o primeiro vídeo com som.
Deus resplandece desde cedo a perfeição da sua formosura. Alguns anos eu estava na minha sala, juntamente com a pastora Andressa, e nós colocamos no nosso aparelho a música do Coração da Noiva, que dizia assim: ouvi a voz do meu amado, ele me leva ao seu jardim, ou sua voz me chamando, tua mão está sobre... Irmãos, depois de alguns minutos, a cena era essa: 2 pessoas gritando de chorar, dançando valsa, um pai e uma filha. E o que estava acontecendo? Deus, ele estava se expressando através da arte e da beleza. Nós somos nascidos, nós somos criados para a beleza. Essa experiência abriu espaço para decisões ministeriais que eu tive que tomar. Irmãos, muitas coisas podem acontecer. Como que a beleza faz isso? Para mim é um mistério, não sei. E eu não estou aqui para revelar segredo algum, estamos aqui para dizer o seguinte: a beleza é fonte de sabedoria. Não cabe a nós aqui ficarmos criando hipóteses. Existem muitas hipóteses, gente que fala sobre a arte, a música, a dança e tantas coisas, mas a gente sabe que está contido na arte muito de Deus, por vários motivos que nós vamos falar hoje, amém? Quem está gostando? Está gostoso, né? Irmãos, em primeira coisa, é bom que os irmãos saibam que a beleza existe. Então, nós provamos a beleza quando nós ouvimos, quando nós vemos, quando nós cheiramos, quando nós comemos. Eu tinha um amigo que ele gostava muito de rúcula, e quando colocava uma salada de rúcula na frente, ele dizia assim: que coisa linda. Eu achava estranho essa expressão, porque na minha família a gente não usava essa expressão. Pela primeira vez eu vi alguém dizendo que era belo uma comida. Ele estava pensando no sabor que ele sentia. E o belo não é só aquilo que vemos, é aquilo que ouvimos, aquilo que apalpamos. Eu gosto muito de coisas feitas por pedra, de objetos, pedra e madeira. Eu mesmo fiz um móvel assim na minha sala com um tronco de árvore, e toda vez que eu passo por ele, eu passo a mão. Que aquilo é a beleza tátil, não só bonito de ver, mas eu sinto prazer. A beleza, ela está contida nas nossas sensações, e eu creio que tudo isso é Deus se manifestando. Nós vamos entender isso hoje. Porque tudo que é belo dá testemunho de Deus. Eu andei muito preocupado alguns anos atrás, quando eu comecei a olhar para os grafites que as pessoas faziam. Quem já prestou atenção nisso? Quando você começa a ver grafite na rua, não estou falando de pichação. Pichação, misericórdia, né? Não tem nem que falar de pichação, que é uma idiotice, tamanho de um bonde. Mas o grafite é aqueles desenhos coloridos. Mas quem já percebeu que os grafiteiros de rua estão, logicamente, expressando a sua arte, mas é uma arte que contém opressão, que tem uma carga espiritual terrível. Existem alguns libertadores, alguns irmãos que trabalham com libertação no Brasil, que chegam a dizer que muitas vezes alguns espíritos malignos são entronizados nessas pinturas, da mesma forma que demônios ficam entronizados em estátuas que recebem adoração e são chamados de espiões. Toda vez que você vê monstros desenhados com olhos
Provavelmente aquilo é uma representação de um domínio territorial, espiritual, porque os espíritos se organizam em lugares. Então a arte fala muito do lugar. A arte fala muito do autor da arte, fala muito do local onde a arte está instalada. E quando você vê beleza bela, beleza bela é duro, né? Provavelmente alguém que recebeu um insight de Deus agiu. Olha só o que diz o Salmo 47, 7. Pois Deus é o Rei. Cadê? 47, 7. É uma imagem, irmãos. É uma imagem que tem um pincel. Não dá para ver, né? Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e... A arte ela foi sequestrada, e essa foi mesmo, pelo mundo, pelo diabo. A música foi sequestrada. Tudo aquilo que é belo comove o ser humano. E eu, como artista, porque eu sou músico, eu sei o que é. Tanto é que aqui vocês perceberam que eu quase saí voando ouvindo uma música. A música me toca muito. A música, não só a música, mas todas as artes me tocam muito. Eu sou muito sensível à música, às artes. Porque eu vejo beleza, eu aprendi, eu fui treinado por Deus a reconhecê-lo. Reconhecer a Ele, não somente na natureza. Inclusive esse vídeo é interessante, né, que mostra a natureza. As duas revelações, né? Deus. E o que é adorar e o que é cantar com arte? Cantar com arte é cantar com perfeição, a perfeição que torna as coisas belas. Não sei se você sabe que a noção que a gente tem de beleza, por exemplo, beleza física, tem muito a ver com a simetria. Os irmãos que mexem com a questão de visagismo, né? Aprendem isso, que quanto mais equilíbrio entre parte de cima, parte de baixo, parte direita, parte esquerda, e proporções de cílio, de bigode, tudo, esses irmãos eles trabalham com a simetria. Quanto mais perfeito, quanto mais harmonioso, aquilo se torna mais bonito, mais belo. O belo tem a ver com organização. Uma casa toda bagunçada, uma casa com roupa para passar, jogada para tudo quanto é cômodo da casa, uma casa que não foi pintada. Tem os irmãos aqui, né, Hadash Pinturas, Contrátios, que não foi pintada, mostra um pouco do estado espiritual daquela família. Não, pastor, é estado financeiro também. E uma coisa influencia a outra. Olha isso que Jonathan Edwards disse: toda beleza encontrada em toda a criação é apenas o reflexo dos raios difuso do ser que tem uma plenitude infinita de brilho e glória. Fala para o teu irmão assim: se você tiver um raio de brilho e glória de Deus, você vai produzir coisas belas. Pastor, mas eu não sou artista. Sim, irmãos, todos nós somos artistas. Você pode não ser um artista plástico para pintar um quadro, ou para cantar uma canção, mas você é um artista plástico, ou você é um artista para, por exemplo, fazer um bolo. Nós vamos ver aí depois. Um concerto de piano de Mozart, um Renúfar, que é um quadro do Monet, mostram para nós o que um ser humano pode fazer. Eu quero que vocês apaguem as luzes e mostrem. Eu tirei uma foto da minha filha e eu fiz um quadro. Isso daqui é Monet, isso aqui é Rainé e André Seur. Há uma semelhança, não há? Então é a mesma sensibilidade, queridos. A mesma sensibilidade. Isso aqui é Monet, expressando... Ele tem muitos quadros, chama Renúfar,
que é um estilo, esse tipo de paisagem, é um estilo de arte plástica. A beleza, ela molda os nossos corações, a beleza orienta os nossos amores, aquieta nossas mentes, acalma nossas almas. No mundo barulhento da internet, onde nós ficamos ouvindo vendo aquele monte de notícia, aquelas várias coisas vindo, uma enxurrada de informações na nossa mente, de repente a arte, ela vem e dissipa essa atmosfera de ignorância e de obtusidade. Ao contrário do que muitos pensam, a beleza, ela tem a ver com criatividade e com sabedoria de Deus. Pastor, eu não gosto de música clássica. Pastor, eu não gosto de artes plásticas. Pastor, eu gosto de... Então, querido, você veio hoje aqui e Deus está te chamando para você ser uma pessoa sensível. Porque na hora que você for apresentar as verdades eternas, você vai apresentar as verdades eternas. Você tem duas formas de apresentar as verdades eternas. Você pode apresentar as verdades eternas de uma forma cinza, de uma forma dura, gelada, ou você pode apresentar as verdades eternas de uma forma bela. Quantos aqui preferem a forma bela? Uma coisa que eu entendi quando eu estudei na Fundação das Artes São Caetano é que todas as disciplinas, elas se entrelaçam. Então, eu estudava música, mas para fechar o mês, para as minhas notas fecharem, eu precisava apresentar relatórios das outras artes que eram produzidas naquela escola. Então, eu tinha que ir numa peça de teatro, eu tinha que participar de uma exposição e fazer relatórios da minha impressão. E um dia eu perguntei para o meu professor de música, o que fazia da aula de coral, eu perguntei assim, mas eu vim aqui para estudar música, não vim aqui para ficar com negócio de teatro. Ele falou assim, então, o bom músico, ele é aquele que bebe, que come e que absorve tudo que é do mundo da beleza, para que ele seja um bom músico. Quem lembra aqui que teve uma época que eu dei uma bronca nos irmãos que estavam fazendo arquitetura? Quem lembra disso aqui? Eu falei assim, vocês não foram numa exposição, né? Uma exposição que estava vendo em São Paulo, que era um camarada, um grande mestre da arquitetura, e ele fazia móveis, ele fez uma catedral, depois nós vamos colocar uma catedral na Espanha, chama Catedral da Família, que é uma obra de arte. Esqueci o nome dele, Goya. Esqueci o nome do mano. Então ela mexe, as artes mexem. Quantos aqui já choraram ouvindo uma música aqui? Muitas vezes você ouve alguém falar a letra daquela música e você não sente nada. Mas de repente você ouve aquela mesma letra, aquela mesma poesia com a música e você chora. E você se emociona. E o mundo das emoções é um mundo sensível. A beleza, ela dá verdade a um sentimento, um tom, uma ressonância. A beleza, ela traz verdade. Se você vê uma coisa verdadeira, você vê aquela coisa verdadeira, mas se aquela coisa verdadeira vem embrulhada com arte, aquilo... Por que você... Quantos aqui, quando vai dar um presente, você embrulha com um papel bem bonito? Quantos aqui faz? Quantos, ao dar um presente, você embrulha com um papel bem bonito? Por quê? Você vai dar, sei lá, um air fry. Maravilhoso, negócio que faz comida legal. Mas se você dá só air fry assim, air fry. É uma coisa, agora quando você coloca a caixa bonitinha da loja, aí você coloca um papel todo colorido, com lação, aí já é outra coisa. Porque você não está dando só um presente, você está dando um presente com
beleza. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então toda verdade envolvida em beleza, ela tem mais legitimidade, ela alcança mais e ela marca mais a gente. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui hoje? Porque muitas vezes, irmãos, a verdade sem a beleza ela é ignorada. Por que muita gente ignora coisas legítimas? Porque muitas das coisas legítimas elas vêm sem o envolvimento da beleza. Mas as duas juntas, a verdade e a beleza, elas são poderosas. Nunca esqueça disso, evangelista, líder, nunca esqueça disso, crente. A beleza junto com a verdade são um casamento perfeito. Beleza e a verdade, quando vêm, elas vêm com veículo. A verdade ela tem que ter o veículo, e o veículo da verdade é a beleza. Quando você apresenta uma verdade, você pode apresentar a verdade de várias formas. E aí, olha para o teu, se você está sentado do lado do irmão ignorante, não. Você está sentado do lado do irmão bruto. Você fala assim, você pode dizer, fala para o teu irmão do lado assim, você pode dizer a verdade de duas formas. De uma forma feia ou de uma forma bela. Pergunta. Qual é a forma que vai alcançar o objetivo? Bela. Olha o que Salmo 43 diz. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Jesus, ele falava através de pinturas verbais. Quem lembra disso? Toda vez que Jesus ia pregar, ele formava um cenário por trás dele. Pastor, mas ele investia em madeira, ele colocava pinturas, papel. Não, irmãos. Ele fazia um cenário com a história. Havia um homem, um semeador, que saiu a semear. Enquanto espalhava sementes, algumas caíram pelo caminho. Então você já imagina um semeador, você já imagina um caminho, você imagina as pedras, você imagina todo um cenário. Isso chama-se linguagem pictográfica, uma linguagem de pintura. Por isso que as pessoas elas queriam ouvir Jesus, elas perdiam a noção de tempo, de hora, porque elas ficavam ouvindo Jesus dizendo, e aquilo que ele dizia vinha embrulhado com beleza, com história, com coisa interessante. Você quer dar aula para criança, o pessoal do Ministério Infantil sabe o que eu estou dizendo. Não adianta você chegar lá com um monte de teoria e falando da transubstanciação. Não, meu irmão. Criança quer brincar. Quer brincar. Então você tem que fazer o quê? Irmãos, quando me chamam para dar aula para criança, para pregar para vocês, eu me preparo a semana toda. Eu gasto, em média, irmãos, 15, 20 horas para preparar o que eu vou falar. Agora, quando é criança, aí dobra isso. Porque criança é o seguinte, quando você vai falar com as crianças, se não for belo, se você não apresentar de uma forma lúdica, bela, eles simplesmente vão te ignorar. Está entendendo o que eu estou falando? Então não adianta vir com religiosidade, com ignorância. Você vai falar de Jesus, você vai querer comunicar o evangelho, uma coisa que não é bela. E isso foi uma coisa implantada no meio do cristianismo pelo diabo, de que igreja não se mete com arte. Isso por muitos anos, irmãos. Olha a cena que eu vi uma vez, eu estava numa igreja, eu era de uma igreja, e eu estava sentado num banco e tinha uma criança, um bebê no colo de uma mãe na minha frente. E essa criança ficava fazendo gracinha para mim. Quem já aconteceu isso? Da criança ficar fazendo gracinha para a pessoa que está atrás. E ele ficava fazendo estripulia, brincando de se esconder. E eu fazia assim, tal. E aí tentava prestar atenção na pregação, e aí prestando atenção na criança. E ele sorrindo. A criança estava, o quê?
feliz, estava sorrindo. Aí a mãe mandou parar. Ele não parou, a mãe deu um chacoalhão. Aí a criança começou a chorar. Aí ela fez uma cara de satisfeita, agora sim. Agora ele está do jeito certo que tem que ficar um crente num culto. Chorando, triste. Essa. Como se a tristeza fosse símbolo de santidade. Como se é bonito ser feio. É legal ser mal vestido. É legal não se cuidar, é legal. É bonito aquelas roupas pretas dos religiosos. É coisa séria. Não, irmão, não é coisa feia. Quem está entendendo está sendo falado. Nós somos belos, nós somos artísticos, nós somos sensíveis. A gente apresenta porque nós somos inspirados, nós somos a próprio poema de Deus. Nós somos um poema de Deus, somos criação de Deus. Pastor, assim, de onde você tirou isso? Eu tirei, irmãos, lendo a Bíblia. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia ela foi escrita em linguagem poética. Pastor, não, é só Salmo, não. Salmo foi escrito em linguagem poética e musical. A Bíblia é um inário, os Salmos, o livro de Salmos é um inário. Mas toda a Bíblia, irmãos, toda a Bíblia. Tanto é que o judeu, ele não lê a Bíblia de cabeça. O judeu, ele lê a Bíblia falando. E no Salmo, ele lê cantando. Não existe leitura de Salmo sem cântico. A forma em que estão dispostas as palavras no hebraico original tem rima. Os profetas escreveram obras verdadeiras, obras de beleza, de arte. Quando você vai lendo os textos no original, muitas vezes vocês vão ver lá nos comentários, quando você vai fazer uma exegese, que é uma análise profunda de um texto, você vai falar assim, ele usou essa palavra para combinar com essa palavra. Porque Deus, Ele não fala como político, Ele não fala como um tecnocrata, Ele não fala como um jornalista, Deus, Ele fala como um poeta. E se nós somos filhos de Deus, então é sábio você se expressar como um poeta se expressa. E se ele fala como poeta, então você tem que entender a Deus como poeta. Inteligente. Vamos lá de novo? Vou tentar de novo, porque só a turminha aqui sabe das coisas. Se Deus ele se expressa como um poeta, então nós devemos entendê-lo como um poeta. E Deus como poeta, Ele fez um ser segundo a sua imagem e semelhança. Então um homem espiritual, uma mulher espiritual, necessariamente é uma pessoa sensível. Então você fala, eu não gosto dessas coisas, essa frescura de ser romântico. Não, irmãos. Não interessa o que você gosta. Interessa aquilo que você é agora como nova criatura. O nova criatura é romântico, é poético, é carinhoso, é gente boa, é agradável, fala coisa bonita. A beleza, então, ela revela, ela é suficiente. Não, não é suficiente, irmão. Mas ela é uma parte da sabedoria. A gente falou que a palavra de Deus praticada na Bíblia na Bíblia, a palavra de Deus praticada na igreja praticada pela igreja a expressão de Deus, mas ela tem também a natureza, ela tem também os livros e também tem a arte. Porque muitos artistas nós conhecemos, apesar de serem artistas, de conhecer o mundo da beleza, infelizmente não conhecem Deus. E se conhecesse Deus, a arte deles ficaria bem melhor. Uma vez eu fiz uma canção, e essa canção foi a única canção, das duas canções que eu fiz, essa e aquela que foi o Nicolas que fez no meu sonho,
porque eu não tive trabalho para compor. Eu simplesmente sentei, peguei o violão e fiz. E uma das músicas dela que fala assim, uma parte a música diz assim: esse servo que me louva um dia ouviu a mim, desde então o seu canto ficou belo assim. Irmãos, antes de a música falava de mim mesmo, olha só. É uma música inspirada, né, insight de Deus. E a música dizia, ela me cita a música. Esse servo que me louva, um dia ouviu a mim. Desde então quer dizer que antes não tinha revelação. O belo era um belo humano, mas agora o cântico ficou belo. Por quê? Porque agora esse servo que louva está envolvido com a beleza da santidade de Deus. A beleza é uma serva da fé, como eu disse. Porque o nosso Pai Celestial nos criou segundo a imagem. Irmãos, cavalos, macacos, macaco é descendente nós somos descendentes do macaco. Fala para o teu irmão assim, você não é descendente de macaco. Talvez de um porco. Você for palmeirense, né? Fala para o teu irmão assim, você não é descendente de macaco. Você é filho de Deus, criado segundo a imagem e semelhança. Você é filho de Deus. O cavalo tem sua beleza, o burro tem sua beleza, nós vimos a natureza, os cachorros, as aves, as borboletas, mas um cavalo não tem capacidade de fazer isso. Próxima imagem. Apaga a luz na hora que for apresentar a imagem. Não, irmão, era um por um, não era tudo junto, não. Faz isso não. Não desanima eles não, porque senão eu estou lascado. Lá em cima vocês estão vendo a Capela Sistina. Isso está no Vaticano. Você entra lá, você não consegue, eles não deixam fotografar. Então, a gente só tem acesso por fotos de fotógrafos oficiais do Vaticano. Quem fez aquela pintura no teto da Capela Sistina foi Leonardo da Vinci. Aqui você está vendo a Catedral da Família, esqueci o nome, como chama ele? Quem sabe, quem lembra do nome do... Gaudí, Catedral da Família, uma obra de arquitetura. Irmãos, esse Gaudí, sabe como que ele criou essas estruturas dessa igreja? Ele analisou a estrutura dos esqueletos dos animais. Ele pegava os esqueletos dos animais, de todos os animais, serpente, tudo, e via a estrutura e via como que aquela estrutura mantinha aquele bicho de pé. Porque foi uma estrutura criada por Deus, e ele pegava isso, e ele fez essa igreja, foi revolucionária na época. Depois dela, várias igrejas começaram a ser construídas, baseado naquilo. Irmãos, por dentro essa igreja é um negócio doido. Aqui é por dentro ela, em algumas partes. Encontramos apenas a única afirmação: Deus criou. Pastor, mas não, foi o Gaudí que criou. Não, foi Deus que criou. Para o teu irmão assim, toda beleza tem uma inspiração só. Se é belo, veio de Deus. Beleza verdadeira, não beleza contaminada. Outra beleza, irmãos, a arte culinária. Quem gosta da arte culinária aqui? E dentre as coisas da arte culinária existe uma obra de arte de Deus chamado café. Era para ser um por um, meu. Para ser um por um grande. Como isso vai impressionar alguém, fazer um curso de arte comigo. Imagina aquela imagem ocupando a tela inteira, aquela imagem lá. Imagina essa ocupando a tela inteira.
Irmãos, da onde que uma pessoa tirou a ideia de que torrar grãos, moer o grão e passar uma água quente por ela ia fazer surgir uma coisa nesse porte? Ah, pastor, eu não gosto de café. Você não sabe o que você está falando. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Pessoa que diz que não gosta de café, meu, bom sujeito. Não, brincadeira. Você tem o direito de não gostar de café. Próxima imagem, agora vai ocupar inteiro, né? Isso aí chama-se Noite Estrelada, do nosso amigo doidão Van Gogh. Você vê a genialidade, né? Van Gogh. Irmão, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Quem criou a Noite Estrelada? Foi Van Gogh? O que ele fez, Van Gogh? A arte e a beleza sempre é uma representação daquilo que Deus é e daquilo que Deus fez. A verdadeira arte, você quer saber o que é uma arte verdadeira? É quando a arte ela expressa a obra de Deus. E nós vamos ver as estrelas, olha que interessante, é uma noite estrelada, num lago, mas nós vemos, mesmo assim, existe uma angústia. Vocês conseguem sentir a angústia desse camarada? Uma angústia. Você pode imaginar, parece uma noite de Réveillon, né? As estrelas parecendo estourando, mas existe uma angústia, uma penumbra, como se ele estivesse distante dos lares que tem luz lá dentro, se sentindo só e abandonado. Então, uma obra dessa só pôde ser criada porque um homem observou a criação de Deus. Observou aquilo que Deus fez. O ser humano, ele pega os elementos da natureza, ele pega a madeira e faz um violoncelo, por exemplo. Eu não sei se vocês sabem que tem aquele arco que toca no violino e toca o violoncelo. E no arco é uma vara de madeira, em geral, antigamente era feito de vara de marmelo, e aquele negócio que tem branquinho é crina de cavalo. Quem sabia disso? Crina de cavalo. Aquele cabelão que o cavalo tem assim no pescoço. Então, aquilo que tem para tocar o violino, cadê o violino? Aqui é um cello. Eu quero que vocês coloquem agora uma suíte do Bach, número 6 aqui. Bem conhecida. Curtam, fechem os olhos.
Na verdade, o artista não inventa nada, ele simplesmente imita aquilo que ele observa e transmite de uma forma testemunhal da beleza, da santidade de Deus. O que a internet tem feito? Ela pode ser usada, logicamente, para você acessar esse tipo de coisa, como eu fiz, mas ela tem obstruído as nossas mentes pela quantidade de coisas que nós podemos ver. Então, por conta da abundância de coisas que temos visto, com o tempo nós perdemos a capacidade de enxergar aquilo que é importante. Vou tentar de novo. Pela quantidade de coisas que nós vemos, nós acabamos perdendo a capacidade de enxergar o belo verdadeiro. Então, a quantidade de vídeos, a quantidade de coisas que nós assistimos, a quantidade de TikToks que nós vemos, a quantidade de informações que vemos o tempo todo, faz com que nós percamos a capacidade de pararmos e olharmos para uma obra de arte. Por isso que muita gente hoje não gosta de arte, porque está sendo treinada a não gostar de arte. E portanto, não receber e não se alimentar daquilo que a arte pode dar, porque é uma fonte de sabedoria também. Esses dias eu vi uma entrevista de um rapaz que estava diante de um ator, um grande ator no Brasil, um ator bem conhecido. E esse youtuber, né, esse podcast, ele chegou, o ator falou assim, quantas peças você tem assistido? Ele falou assim, na verdade, eu assisti só uma, em toda a minha vida. Nossa, o ator ficou marado com ele. Eu falei, quantos livros você tem lido? Ele falou assim, olha, lia, tanto é que hoje esse youtuber ele é famoso, porque ele tinha um certo conhecimento, ele tem capacidade de fazer perguntas boas. Mas ele falou, eu tenho percebido que de um tempo para cá, eu não estou conseguindo ler. E o ator diz assim, eu sei porque você não está conseguindo ler. Porque os vídeos, eles desenvolvem, eles mexem, eles treinam uma parte do cérebro que é treinado para ver vídeos. E os jogos também, ele está falando dos jogos. O que acontece num jogo, num videogame? No videogame, o foco, ele é disperso. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Então eu não sou jogador, mas eu sei como que funciona. Você está diante de vários obstáculos, então você tem um inimigo aqui, o outro que vem por lá, o negócio que vem por baixo, e você tem que ficar olhando para cá, olhando até para trás de você, e ficando lá, você tem que manter a atenção em várias coisas. Não é o pessoal que joga de joguinho. Você tem que manter a atenção em várias coisas, isso torna para que você possa vencer as barreiras, porque muitas vezes o inimigo ele vem de um lado que você não está percebendo. Aí lá na frente você vai travar, você vai ser enroscado. E aí então você tem que você não pode ter foco, você tem que focar em tudo, ou seja, ter um foco disperso. E num livro você tem que focar naquilo que o autor está falando para você entender. E aí muitas pessoas não estão conseguindo ler. Por quê? Nem a Bíblia e nem livros, porque estão com uma parte do cérebro hipertrofiada e com a outra parte do cérebro atrofiada. Aquilo que diz respeito ao foco, de mergulho em um assunto só, que é o que nos torna sábios. Quero te falar uma coisa, irmãos. Um videogame não torna ninguém mais sábio. Muito pelo contrário. Torna uma pessoa dispersa que não consegue prestar atenção numa conversa. Fica olhando para os lados enquanto conversa. Se você é do tipo da pessoa... Se você está conversando com uma pessoa, a pessoa fica olhando de lado, é sinal que ela anda praticando esse tipo de coisa. Jogo. Quem está entendendo o que eu estou falando? No cinema é a mesma coisa. A arte, ela captura o tempo e o espaço... E você tem que contemplar essas coisas. Quem aqui, eu quero que você seja sincero. Eu falo para o teu irmão assim, sincerão aí, hein, mano? Quantos aqui ficaram olhando
no celular durante uma sessão de cinema com filme joia? Quantos aqui? Só tem uma pessoa sincera nessa igreja inteira. 2. E eu 3. 4. Bom, está melhorando. Devagarinho o pessoal vai olhando. Quantos... Bom, de novo, vou tentar de novo para ver. Quantos aqui estava no cinema, pagou uma grana considerável para entrar no cinema, pagou o ingresso para ver uma obra de arte, e aí, lá dentro, pega o celular para ficar olhando. Né? Fala a verdade, é ou não é doideira isso aí? A arte, ela é isso. A arte é a junção dos contrastes. Como eu falei na palavra sobre natureza, quando nós falamos do homossexualismo, por exemplo, onde o contraste ele é tirado. O mar, a beleza do mar está na junção com a terra, e a beleza da terra está na junção com o mar. Por isso que é um lugar que as pessoas gostam de ficar, na praia, porque é um lugar onde a beleza é extrema, porque é onde o mar e a terra se juntam. A noite com o dia se juntam. É beleza? O claro com o escuro. A obra de arte é uma obra de luzes. E a música é a arte da tensão, daquilo que causa um problema e depois resolve. Então nós sentimos prazer. Então nós aprendemos uma música de boa qualidade que a vida tem momentos, vamos lá, que a Bíblia tem momentos tensos e tem momento de refrigério. Não há mal que perdure, segundo a palavra de Deus. Fala para o teu irmão assim, a beleza verdadeira tem o contraste. Então a música boa, as fotografias bonitas são aquelas que têm contrastes. Filmes, romances, todo romance é assim, né? Ai, e agora o que vai acontecer? Filme assim, aquele perigo, ai, o nosso herói vai morrer. Aí vem alguém e salva. Aí o herói vai lá e salva aquilo que estava para... Né? Tem uns filmes que você assiste assim, você fica esperando, né? Principalmente filme europeu. Você vai ficar assim, esperando a hora que vai resolver, aí acaba o filme. Aí você fica assim. E aí eu fico doido. Falei, mano, perdi um tempo da bexiga. Esse negócio que não resolve. A gente gosta de filme que tem começo e tem fim. E como que tem que ser um fim? Bom. Tem que ser um fim belo. Ah, mas a vida não é assim. Não interessa a vida. Eu não estou aqui. A vida eu já estou vendo ela já. Mesmo porque nosso fim é belo também, porque nós vamos para o céu. Quem vai para o céu aqui? Em todas as artes tem que ter contraste e tensão. Nessas últimas férias nós estávamos numa cidadezinha do interior lá do Santa Catarina, e nós fomos umas lojinhas de bolacha e tal, e tinha uma bolacha lá, a mulher falou assim, pai, experimenta esse biscoito. Aí comemos, irmão, era um biscoito de amendoim. Meu irmão, que é aquilo, hein, pastor Denis? O Denis já não gosta nada de paçoquinha, né? Mas era uma bolacha toda incrustada assim, que você mordia ela, era crocante, mas era molinha por dentro, e você sentia aquele gosto do amendoim, e você dava 2 mastigadas, eles grudavam um pouquinho só nos dentes, e depois ele dissolvia. Mano... Depois eu fiquei tentando achar isso na internet, achei. Só que... o cara tem que trazer de lá de Santa Catarina o negócio, vai ficar caro. O contraste do salgado e do doce, o contraste... Por que a gente depois, quem gosta depois do almoço, depois de um jantar, comer um docinho? Que sejam... Esse dia não tinha, procurei, não tinha nada, nada, acabou. Aí, eu vou contar um pecado aqui que eu fiz, assim, deixa eu me esconder. Irmão, sabe o que eu fiz?
Tinha uns pãezinhos em cima da minha mesa, e aí eu peguei, e tinha um pouquinho, finalzinho na lata do leite condensado, eu coloquei no pãozinho. Os gordos sabem, estão entendendo o que eu estou falando. Acabei de comer uma coisa salgada, tem que ter um saquinho de docinho. Deus, Ele criou dessa forma, irmão, luz e trevas, tarde e manhã, águas acima e águas da terra do mar, macho e fêmea. Fala para o teu irmão assim, macho e fêmea. Assim Deus o criou. É belo. Quem acha bonito um homem e uma mulher casados de mão dada? Quem acha bonito? Quem acha bonito? Deus ama a sua igreja. Deus ama a sua igreja. Deus ama a sua igreja. E Ele falou assim, eu sou o teu marido, igreja. Fala cabamacho, vai fazer, eu tenho um marido. Mas fala com a voz bem grossa para não ficar esquisito. Fala assim, eu tenho um marido. E fala o nome do teu marido aí, fala o nome. Jesus. Porque em relação a Jesus nós somos a noiva. Eis que deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Vocês perceberam que numa cerimônia de casamento, toda cerimônia de casamento sempre tem o belo, as pessoas se vestem de uma forma bela, elas usam anéis de ouro para representar o casamento, elas tocam músicas, tudo é muito belo, tudo é muito enfeitado, porque o casamento é belo. Não obstante vós, cada um de per si também ame sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então tudo que é belo tem um momento de... Aquilo que é tocado, que é... Eu não sei quanto a você, eu gosto de coisas bem definidas, a arte bem definida. Eu gosto de cantar a melodia, como vocês viram, a música está tocando e eu fico lá, eu quero saber o que está tocando. Eu quero conhecer a melodia, que é a impressão digital da música. E essa música tem que ter força, ela tem que ter definição. Se a nota for colocar assim, ela não tem graça. A música tem que ser pam, 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 pam. Tem que ser clara. Eu falo para os irmãos que estão aprendendo violão, você que toca violino, você que toca violão, você que toca instrumento, a nota tem que sair inteira. Pá, pá. O cristão é sim, sim e não, não. Nós somos definidos, nós somos cristãos, nós somos conservadores. Somos definidos. Então uma música mais ou menos, por isso que Deus é o nosso maestro, Ele vai, nosso apóstolo, nosso maestro usando os apóstolos para definir aquilo que nós somos. Como o maestro é de uma orquestra sinfônica. Eu vou mostrar um pedacinho agora do ensaio de uma orquestra. Esse camarada, ele é um jovem muito famoso, um maestro muito famoso que está treinando a Sinfônica de Berlim. Vamos lá. Pode apagar a luz. Everything in the point of justo. You know, justo means justo. You know, is an allegro, let's say, is an allegro in control. I think that keep more this dramatic feeling holding the tempo. No in ritardando or in pesante, but holding all the time the tempo. Pararam, 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 tiririn, 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 pararam, pararam, no, pararam, 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 with the chance to be expressivo there. Okay? Tu before Dolorita. This jump, tan, tan, we have to be a little bit more pam, pam. You know, they start pam, 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 pam. Tu before D. 3 and...
From the second beat, second 16. Détaché. Okay? Which letter is the complete passage? E. E. Yes, exactly. More bow. Let's say. E. 3 and. Então o belo é criado assim, tensão e definição. Havia uma tensão na nossa situação desesperadora diante do pecado. E aí nós somos resolvidos. Jesus veio e resolveu. Morreu dramaticamente, morreu de verdade, sofreu de verdade. Tensão e resolução. Nosso Salvador, sem pecado, derrotou a morte. Olha isso. Ansiamos por seu segundo advento. E a Bíblia diz, um cavalo branco e seus olhos em chamas, uma espada. Vamos ler aqui o texto de Apocalipse 19, 11 a 16. Diz assim, vi do céu, olha isso, irmãos. Vocês vão agora fazer um parâmetro entre o que vocês ouviram. Vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puríssimo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com cetro de ferro, pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Uhul! Vamos de novo? Passa de novo o vídeo. Vamos tentar de novo. Eu quero que você acompanhe, vai vibrando, vai tentando entender. Está falando em italiano, mas dá para entender o que ele fala. Everything in the point of Mais alto. justo. You know, justo means justo. Ele quer You justo, know, justo. Is an allegro, let's say, is an allegro in control. Uma alegria controlada. I think that keep more this dramatic feeling holding the tempo. Not in ritardando or in pesante, but holding all the time the tempo. Pararam, 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 tiririn, 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 pararam, pararam, no, pararam, 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 with the chance to be expressivo there. Okay? Tu before Dolorita. This jump tan tan. We have to be a little bit more pam pam. You know, they start pam 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 pam. 2 before D. 3 and. Agora resolve.
From the second beat, second 16. Está falando de o número do compasso, 16. Definido. Okay? Which letter is the complete passage? E. E. Yes, exactly. More bow. Let's say. E. 3 and. A beleza nos silencia. Quantos aqui já ficaram atônitos depois de assistir um filme legal? Você simplesmente não conseguia sair, se levantar da poltrona do cinema. Ficou assim. A beleza, ela faz com que nós ficamos rendidos diante dela. Porque ela tem elementos da sabedoria daquele que fez tudo que é belo. Presta atenção, tudo que você absorve, tudo aquilo que causa, que é uma dissonância sem resolução. Cuidado, que pode ser uma armadilha. Se você assistir um camarada chamado Wagner, que era um compositor alemão, você vai ver tensão e terminando em tensão. Tanto é que, segundo os historiadores, Hitler, ele se inspirava as suas atrocidades ouvindo Wagner. Logicamente, Wagner não tem culpa de nada. Era simplesmente uma pessoa perturbada, como Van Gogh também. Mas um gênio, grande Wagner. Quem conhece o Wagner aí? É o irmão aqui, o irmão Wagner. Então, tudo que é tensionado tem que resolver. O cristão é sim, sim, não, não. Somos definidos? Somos corretos? Uma coisa, ela não deve ser feita porque dá certo. Uma coisa deve ser feita porque é a verdade. Existem coisas, verdades, que não dão certo. Como assim, pastor? Tem coisas que você vai ser verdadeiro e você vai sofrer consequências pela verdade que você profere. Como aconteceu nesses tempos atrás, quando nós, em detrimento de tudo que estava sendo falado, nós continuamos na verdade. Continuamos seguindo a verdade. O silêncio também faz parte da arte. A arte, como eu disse uma vez aqui, você está diante de uma obra de arte, você tem que ficar quieto. Você tem que ouvir. E simplesmente aceitar humildemente aquilo que o artista está fazendo. Isso nos treina a nossa humildade e a nossa capacidade de ouvir todo mundo. Ouvir o que as pessoas estão falando, não necessariamente concordarmos, mas ouvirmos. A beleza, ela nos dá parâmetros, ela forma em nós critérios de avaliação para avaliarmos aquilo que é correto, aquilo que não é. O próprio salmista, no Salmo 46, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A música, por exemplo, é uma junção entre silêncio e som. Silêncio e som. Né? A música tem um tipo de música que chama-se música dodecafônica, que ela usa muito silêncio, pausas. Eu não vou explicar aqui, não, deixa quieto. Eu não saberia. Mas é alguma coisa. Então, usa o silêncio como um fator de demarcação. A beleza nos acalma no mundo barulhento, no mundo de tantas palavras e nenhuma sem sentido. Muita gente anda falando muita coisa. E a enxurrada de coisas que nós ouvimos diariamente faz com que nossos cérebros fiquem
sobrecarregados de tanta informação. Perdemos o foco, porque assim os judeus faziam, liam a palavra, e liam em voz alta, como se estivessem pregando para eles mesmos, como se estivessem lendo para eles mesmos. No mundo cheio de informações, nós ficamos nos treinando através da arte, a nos submetermos, a ouvirmos e tirarmos as nossas conclusões. Quem admira a arte, porque a arte é a atividade de precisão e atividade de coisa bem feita, então você começa a ter critério para analisar a coisa. Quem admira a arte começa a ter critério quando vai analisar as coisas. Você já não aceita mais qualquer coisa. Você já não fala mais qualquer palavra. Você não veste mais qualquer roupa. Você não ouve mais qualquer música. Você não se casa com qualquer pessoa. E você não frequenta qualquer igreja. E você... Está entendendo? Não torce para qualquer time. Eu não preciso falar mais nada. Aí tem as artes culinárias. Deus, ele fez o cominho. O Célio ama cominho. Você convidar ele para comer, põe cominho, não, brincadeira. Não faz isso que ele não vai. Ele vai. Quando a gente vai para Bogotá, ele fica desesperado, porque lá os caras põem cominho até no leite, no doce de leite, cara. Coentro também, né? Cominho. É o Nordeste lá em cima. Nordeste colombiano, né? Cominho, pimenta do reino, orégano, noz moscada, açafrão. Isso usado de uma forma equilibrada. Deus, irmãos, ele poderia ter criado... Esses dias eu fui visitar o Rodrigo, que tá na UTI, e ele estava sendo alimentado com tinha um saco assim, você viu? Um negócio branco, parecia um mingau, que ia direto, acho que para a veia dele, né? Não sei. Alimentava ele, porque ele estava em coma, não estava comendo. Uma sonda no estômago. Pra você ter uma ideia, irmãos, Deus, ele poderia ter muito bem feito uma coisa disso. Uma comida básica para todo mundo. Uma espécie de mingauzinho branco, com todos os nutrientes, a gente comeria, tomaria essa sopinha e ficaria sussa. Só que não, ele criou uma infinidade de sabores e deu sabedoria para homens e mulheres, para seres humanos, a misturarem as coisas e formarem pratos maravilhosos. Eu vou mostrar um negócio para vocês, irmãos, mas eu quero que você me responda, não foi Deus que inspirou a pessoa que inventou isso aí? Isso é um carrezinho. Agora mostra a sobremesa, que está em cima, mais para cima. Você não colocou o bolinho de chocolate com coco? Eu acho incrível que os irmãos de longe conseguem saber. O que é isso daqui? Irmãos, quem foi que inventou o bolo de chocolate? Quem foi que inventou o bolo de chocolate? Você que não é. E finalmente, fala assim, pastor vai falar de beleza. Vou falar de duas coisas importantes na beleza. Finalizando. Alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei, louvem eles o seu nome, com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. Presta atenção, queridos. Se a arte, se o belo não fosse importante, jamais Deus inspiraria os seus profetas a escreverem que nós deveríamos fazer tudo com beleza e com arte. E
Por isso que nós adoramos o Senhor com arte. Por isso que os músicos da igreja precisam fazer tudo com arte, não fazer de qualquer jeito. Por isso que todo tratamento de aparência, de local, tudo tem que ser cuidado. Eu chegava aqui, eu sentava, muitas vezes olhava para essa parede, e a parede estava aquele... Lógico, o prédio não é nosso, então a gente fala, como que eu vou... Mas a gente viu o quê? Aqueles tijolos ridículos, e nem estavam empilhados da forma... assentados da forma correta, cada um tinha um ângulo. E aí eu falei assim, eu não aguento. Eu ficava olhando, eu não sei, acho que eu devo ter toque, não é possível. E eu olhava aquilo e falei assim, não pode ser, tem que fazer alguma coisa. Aí eu tive essa ideia de fazer, parece mármore Carrara da África, mas para ficar menos, uma coisa um pouco mais bela, para ficar um pouco menos feia. Irmãos, eu já entrei em célula, já fui em célula, que você entrava e você via assim, roupa de baixo, no varal, no meio da célula. Pessoas que não têm a mínima noção de olhar e falar assim, uau, vamos colocar uma plantinha aqui, vamos colocar Então a beleza sempre foi central na prática da adoração. As mais belas composições, você vai ver Handel, Bach e tantos outros que adoravam o Senhor através da sua arte. Então, se você foi ensinado a vida toda a não curtir arte de boa qualidade, então está aqui a sua oportunidade, você está tendo a oportunidade de ter o contato com um pouquinho só do universo do seu pastor. Eu nunca imaginei, irmãos, que numa pregação eu ia falar sobre arte. E a gente fala em congresso, muitas vezes, de adoração e tal. Nunca imaginei que ia falar sobre livros. Mas o Senhor colocou diante, mostrou que isso é o desenvolvimento da sabedoria. Bom, queridos, quero encerrar dizendo isso. A arte ela é importante na adoração, só que jamais devemos substituir nem a arte e nem a atividade alguma pelo verdadeiro amor aos perdidos. Pastor, o que você está falando? Estou dizendo o seguinte, que muitas vezes nós somos tentados a desenvolver uma atividade na igreja que teoricamente é para ajudar a nossa missão, que é a grande comissão, que é o quê? Tirarmos as pessoas do inferno e levarmos e cuidarmos. Então, aqui nós temos o GARF, que é o grupo de apoio aos dependentes químicos. Nós temos o ICQL, que é o grupo de apoio aos que querem ser empresários. Aqui nós temos o Informar, que é o grupo de apoio para os jovens que querem fazer uma entrevista. Nós temos todas essas atividades que são atividades para ajudar a nossa missão. E da mesma forma temos o Ministério de Música, que estão gravando, que estão querendo gravar, para registrar as coisas que Deus tem falado, porque nós registramos em arte aquilo que temos recebido, mas nada disso pode tomar a preeminência diante da nossa missão, que é resgatar pessoas para a eternidade. Então, tudo isso que foi falado desde o começo, a pirâmide da sabedoria, a Bíblia, a igreja, a natureza, os livros, a arte, o belo, tudo isso tem que trabalhar conjuntamente em prol de um objetivo: resgatar as pessoas da mesma forma que nós somos resgatados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, mais um elemento da sabedoria que vocês receberam hoje. Espero que vocês tenham curtido a palavra. Né? Hoje não foi exortação, hoje ninguém vai sair daqui arrasado, chorando, mas eu espero que você saia daqui inspirado. Fala, mano, eu não aprendi nada disso, eu gosto mesmo é de funk. Gosto não se discute, gosto se lamenta. Nossa.
Ah, pastor, mas eu gosto. Vai fazer o quê? Eu gosto, então. Será, pergunta que eu deixo no ar, será que o teu gosto não está diretamente relacionado com a falta de informação ou de oportunidade que você teve, que nós tivemos, de ter contato com esse tipo de coisa? Eu recomendo que vocês estejam visitando museus, que vocês estejam visitando os concertos. Aqui em São Caetano temos a Fundação das Artes, que tem acesso ao site, que vira e mexe tem apresentações gratuitas de música clássica. Uma vez, irmãos, eu estudava lá e nós somos, adivinha, estava tocando no Teatro Municipal de São Paulo, veio para cá a Orquestra Filarmônica de Viena. Presta atenção. Fala assim comigo. Top, do top, do top. Não tem? Orquestra Filarmônica. Qual a diferença, pastor, de orquestra sinfônica e de orquestra filarmônica? Então, a orquestra sinfônica e a filarmônica é a mesma coisa. A diferença é que a filarmônica ela é mantida por empresários. Ela existe por causa da filantropia. Então, mas é a mesma coisa, o mesmo tipo de música. E aí eles eram no Teatro Municipal de São Paulo. Só para os pessoal ricão mesmo, aquele grana mesmo. E, beleza. Só que um professor da Fundação das Artes foi lá e perguntou para eles se tinha possibilidade de eles tocarem no teatro de uma escola de música para jovens. E não é que os alemãos Zaiada falou assim, demorou. Tal dia de semana, tranquilo, à noite, de dia a gente faz turismo, à noite a gente toca lá. Os caras não precisam ensaiar, né? E não é que os caras vieram tocar em São Caetano, Orquestra Filarmônica de Viena. Foi eu, pastora, um detalhe, de grátis. Eu, pastora, Carmen, Andressa e Aron. Chegamos lá, falamos assim, não vamos conseguir achar lugar aqui, tal. Só sei que nós fomos no meio do bolo daquele monte de gente, quando nós vimos, nós estávamos bem assim de cara, assim, na frente da orquestra. E foi chegando gente. E assim, é meio proibido, não pode muita gente. Assim, não pode ocupar outros espaços que não sejam as cadeiras. Eles estavam uma graça, eles estavam achando lindo, aqueles jovens querendo assistir eles, querendo ver. Então eles deixaram todo mundo entrar, todo mundo que estava lá fora, entrou todo mundo, ficou gente no palco assim, a orquestra tocando no meio e as pessoas... E os jovens todos sentadinhos, que nem eles estão aqui, assistindo a Orquestra Filarmônica de Viena. Foi uma experiência única, maravilhoso. Acho que nunca mais, porque Viena é longe. E são experiências que você pode ter, se você tiver contato, se você tiver interesse. Algumas coisas, você vai ter que dar uma forçada para você poder entender aquela linguagem, mas depois que você entende, você fala assim, onde eu estava com a cabeça? Onde eu estava com a cabeça? Que eu tirei isso da minha vida, sendo que agora a gente tem acesso, inclusive na internet, para você ouvir música de boa qualidade, enquanto você faz seu exercício, enquanto você faz a sua lição de casa. A Isabela, por exemplo, minha neta, eu tenho ensinado ela a gostar de música assim. E ela faz lição, né, pastor Denis? Ela faz lição ouvindo música clássica. E ela fica muito mais concentrada, muito mais focada quando ela ouve música clássica. E estou ensinando ela a cantar também, falando... Então, aproveitem essa oportunidade que Deus nos deu aqui a todos para ficarmos um pouquinho mais conectados com o belo. Fala para o teu irmão assim, você já é uma pessoa bela. Só falta você curtir coisas belas também, além da beleza da santidade do Senhor. Vamos ficar de pé.